Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez, mais uma semana, para darmos continuidade ao estudo da palavra do Senhor através da epístola de Paulo aos Efésios. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus pelo seu apoio, pelas suas mensagens e pela sua dedicação em nos ajudar a divulgar o programa. É uma satisfação enorme semanalmente estarmos meditando em porções da palavra de Deus e sermos edificados pelo seu Santo Espírito. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 5 tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso textuário diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10, e o nosso objetivo geral diz: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Amém? A título de introdução, nós queremos fazer um pequeno comentário comparando a situação que nós vamos vivenciar agora com o que nós tínhamos visto até a lição de número 4. Na lição de número 2 até a lição de número 4, ou especificamente a lição 3 e 4, com mais ênfase, nós vimos uma relação entre o poder de salvação de Deus e o homem. Na verdade, você percebe que o capítulo 1, Paulo tem uma preocupação em mostrar para o mundo o alcance do plano de salvação elaborado por Cristo, elaborado por Deus, desde a fundação do mundo. Você vai perceber que esta é a grande preocupação de Paulo. Você lembra que nós dividimos o capítulo 1 em duas partes? Na primeira parte, você tem uma análise sobre a salvação de Deus em relação ao homem, através da predestinação e da eleição. E na segunda parte, você tem especificamente uma preocupação de Paulo e uma oração de Paulo ao Espírito Santo, pedindo avivamento e iluminação para que o homem, para que o servo e a serva de Deus tivesse consciência das bênçãos espirituais que ele possui ao seu alcance. No capítulo 2 agora, a análise ela é um pouco diferente. A bem, na verdade, eu não diria diferente, mas uma complementação do capítulo 1. Porque neste capítulo 2 você vai ver o enraizamento, vai perceber como esse plano de salvação exposto para nós no capítulo 1 é aplicado dentro do ser humano. O porquê da sua aplicação. Então você tem uma estratificação agora deste plano. E é interessante observar que no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que nós iremos meditar aqui hoje, Paulo ele apresenta situações antagônicas, contrastantes. Você vai perceber que primeiro ele começa numa atitude pessimista, numa atitude de tristeza, ao olhar para o homem e o seu estado natural em termos espirituais. Vai perceber que há uma agonia, uma tristeza, há uma depressão paulina, digamos assim, quando olha para o homem em seu estado pecaminoso. E de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, ele sai desse estado de pessimismo e vai para o estado de extrema alegria e otimismo quando olha para aquilo que Deus realiza no homem através do poder da cruz, através da influência do Calvário. Você vai perceber que esse aspecto constratante, gradativo, compõe grande parte da ideia central do capítulo 2 que Paulo escreve aos Efésios.
ok? Então, inicialmente, esta é a apresentação coerente, a apresentação e introdução adequada para o estudo do capítulo 2. Nós dividiremos esse capítulo 2 em pelo menos 3 grandes partes. Uma análise da natureza humana sem Deus, uma análise do poder de Deus como regeneração para esta natureza e terceiro, como que esta regeneração se traduz em obras, mas não obras que provocam por si só o poder salvífico. Muito bem. O tópico de número 1 nosso, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Eu vou resumir o título aqui apenas para antiga natureza. A antiga natureza que Paulo coloca aqui, ela pode ser totalmente resumida em uma única palavra: morta. Ela está morta. Observe que Paulo, ele não diz assim, o homem está enfermo, o homem está doente. Não, ele não, sem Cristo, né? O homem está doente ou enfermo ou acamado, longe da graça de Deus, de forma nenhuma. Você percebe que o apóstolo, ele é muito mais enfático ao fazer uma comparação entre o estado espiritual do homem que não tem Cristo e a sua real condição. Ele diz, aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos. A sua natureza é morta. E isso reflete muito bem o fato de que uma natureza morta significa automaticamente uma natureza que não é acessada por estímulos externos. Como assim? Eu quero que você pense aí na realidade de um cadáver. Um cadáver, ele não reage ao que está à sua volta. Um cadáver, ele é impassível, ele não tem condição de reagir, nem fisicamente, nem emocionalmente e nem racionalmente. Ele está morto. O seu corpo é um invólucro de carne sem nenhuma perspectiva futura, a não ser a decomposição. Você vai perceber que um ser que está morto, ele não reage à dor, ele não reage a nenhum aspecto como frio, como calor, como humor. Não, isso não existe. E é interessante porque ao dizer que a pessoa que não tem Cristo está morta, ele mais uma vez enfatiza que esta pessoa, no seu estado pecaminoso, por si só, não tem condição de ser estimulada para sentir a alegria das bênçãos espirituais. A Bíblia nos diz claramente em Romanos, capítulo 6, versículo 23, se não me engano, que o salário do pecado é a morte. Não é simplesmente a morte física, é uma morte muito mais extensa, de alcance muito maior, que é a morte espiritual. O ser em estado degradante, que vivencia a antiga natureza, ele não consegue reagir às bênçãos de Deus por si só. Ele não consegue reagir aos estímulos espirituais que o gozo e a alegria de servir a Deus nos coloca, nos dá. Para isso, primeiro, é preciso que o próprio Deus se volte para esta pessoa. Segundo, é preciso que esta pessoa, através da pregação e da ministração das verdades bíblicas, reaja à graça de Deus que está à sua disposição. E aí sim, após esta reação, é que o poder de Deus entrará em cena e ele terá condição de ser ressuscitado. A pessoa que vive na antiga natureza, ela não é curada, ela é literalmente
ressuscitada. Não possui qualquer vida espiritual alguém que vive de acordo com as regras e com o norte estabelecido pela antiga natureza. Nesse capítulo aqui é interessante que, para representar as ações da antiga natureza, o apóstolo Paulo, ele usa dois termos que, aliás, aparecem em quase todas as epístolas do Novo Testamento, sejam elas epístolas escritas por Paulo ou por outros apóstolos, sejam cartas específicas ou epístolas gerais. Você vai perceber o seguinte: na Bíblia Sagrada, a palavra natureza está associada a pecado. É viver em constante harmonia com o pecado. E nós temos especificamente no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, duas palavras para pecado. A palavra parapitomas, menos conhecida de muitos irmãos, e a palavra amártia, essa já bastante conhecida e já até citada por nós aqui em outras aulas, como símbolo de amartiologia ou estudo do pecado. A palavra parapitomas, ela significa transgressão, e está relacionada ao ato de queda, Já por sua vez, amártia significa literalmente errar o alvo, ou, em outras palavras, ficar aquém do necessário, ficar aquém do alvo, não cumprir a missão. E é interessante porque podemos dividir a situação da natureza humana morta por culpa desses dois itens. Alguém pode se perguntar, mas por que esses dois termos são usados por Paulo e qual a necessidade disso? A palavra parapitomas, ela é associada com o agir. É quando a pessoa age liberadamente em pecado. Ela toma a iniciativa de fazer a coisa errada. Ela cai. Como você pode ver aqui, a transgressão é você quebrar espontaneamente uma regra. É você fraturar, dividir, rasgar uma regra. Desta forma, parapitomas está muito mais relacionado ao pecado de comissão, aquilo que nós chamamos de pecado ativo. É quando você age, faz, comete o erro, consciente do erro. Já a amártia é muito mais associado ao pecado de omissão, porque ficar aquém do necessário quer dizer que você não fez o tanto que deveria fazer. Ou seja, é o pecado que eu chamo, não vou dizer que é o pecado ativo, mas o pecado passivo. É quando você peca por aceitar a situação. Eu já disse aqui em outros momentos que existem aqueles que irão para o inferno porque fizeram o que era errado. Existem aqueles que irão para o inferno porque deixaram de fazer o que era certo. Portanto, a natureza humana, ela se encontra mergulhada em uma crise profunda graças a essas duas atitudes do homem. A atitude de omissão diante de fazer o que é certo e a atitude de comissão, que é você agir com as suas mãos, com o seu consciente, fazendo liberadamente aquilo que é errado. Como resultado dessas duas ações, a natureza humana não há outra escapatória. Como resultado disso tudo, o homem está morto. E é por isso que a Bíblia, através de Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que ele está morto em delitos e ofensas. O resultado não poderia ser outro: a morte espiritual. Nós somos muito mais diante de Deus do que outra coisa que não justo. Diante de Deus, graças a essas duas ações sobre a natureza antiga, somos rebeldes e somos fracassados. Bom, nesta análise do tópico, então, você percebe o porquê que Paulo subitamente
ele é atacado por esse pessimismo. Mas, logo na sequência, nós vamos ver uma mudança de atitude. Nosso tópico 2 tem como título Vivificados pela graça. Vivificados pela graça. E aqui nos chama a atenção porque, de repente, o apóstolo Paulo, ele coloca em segundo plano a nossa situação contrastante. Ele coloca em segundo plano nossa situação de mortandade. E ele agora vai mostrar a ação de Deus. O foco sai do homem e se vira para Deus. E ele resolve mostrar que Deus age sobre a antiga natureza do homem, agindo através do poder da ressurreição. E não é uma ressurreição qualquer. E aí você percebe que existe pelo menos 3 apontamentos aqui, eu diria 4. A nossa revista coloca 3. Então existe pelo menos 3 apontamentos aqui que mostram como Deus age em favor de nós pecadores. O primeiro apontamento que é importante nós colocarmos aqui, primeiro apontamento, é que Deus nos amou. Aqui é importante destacar, porque esta é a primeira grande característica que mostra o grande reflexo de Deus para o homem. Deus nos amou. Agora, é interessante porque para a maior parte dos teólogos, o amor aqui extrapola o entendimento humano do que é amor. Porque quando falamos amor na esfera humana, nós imaginamos o sentimento que predomina entre um casal, entre famílias. Entretanto, a expressão de amor aqui, ela é única. A expressão do amor agapiano, ela supera tudo. Primeiro, por quê? Porque existem atributos de Deus que ele relaciona consigo mesmo. São chamados atributos absolutos. Existem aqueles atributos pelo qual Deus relaciona com a sua criação, chamado de atributos relativos ou comunicáveis. A santidade, por exemplo, é um atributo absoluto de Deus. Em essência, é uma relação que ele age consigo. Entretanto, este atributo de Deus é posteriormente passado para o homem. O amor também é um atributo de Deus consigo mesmo. Deus não ama porque tem a criação. Deus ama porque é da sua natureza amar. Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é o amor. Independente de você ter a criatura humana e tudo que nos cerca, Deus ainda assim seria um Deus de amor. Entretanto, quando este amor alcança o homem, ele é convertido em misericórdia e graça. Isso é muito bonito, porque fica a reflexão aqui, que nós somos salvos não propriamente pelo amor, mas pelas consequências do amor quando entra em contato com o homem. A fé misericordiosa de Deus na humanidade é inexplicável. A graça e a misericórdia são consequências diretas deste amor. Nós diríamos, e aí eu faço até aqui uma correção no termo, eu não gosto de dizer atributo absoluto de Deus, porque o amor de Deus é comunicável ao homem. A santidade é comunicável ao homem. Então eu prefiro dizer que amor, santidade são atributos intrínsecos a Deus. Ou seja, fazem parte da sua natureza e ele não se livra disso. Portanto, meus amados irmãos, observe que a primeira grande razão pela qual Paulo diz que nós somos alcançados pelo poder transformador de Deus é porque ele nos amou. E o contato do amor com o homem, o contato com amor com o homem provoca
as duas ações que mudam a nossa história: a graça e a misericórdia. A graça, a misericórdia é nós não recebermos o castigo que nós merecemos. Isto é misericórdia. Nós merecemos a perdição eterna. Nós merecemos o inferno pelas nossas ações e por estarmos mortos, afundados no lamaçal do pecado. A graça, mas a misericórdia é o ato de Deus que não nos dá o castigo que nós merecemos. Já a graça é o famoso favor imerecido. Além de Deus não nos dar o castigo que merecemos, Deus ainda nos dá o que nós não merecemos, que é a vida eterna e que é as bênçãos espirituais. Olha o alcance da palavra de Paulo quando ele diz que Deus nos amou. A expressão nos amou não é simplesmente deixar de nos aplicar o castigo, é não aplicar o castigo e ainda nos dar o que nós não merecemos. Esta é a grande expressão do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida aí do outro lado. A ofensa da omissão, a ofensa do ato nos fez estar mortos, mas o amor de Deus produz a segunda ação. A primeira ação, os irmãos viram que foi Deus nos amar e, por fim, nos vivificar, que é a segunda atitude. Além de nos amar, Deus nos vivificou. Esta segunda atitude, ela é extremamente profunda também. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo o alcance desta parte de Efésios. A segunda coisa que eu quero colocar aqui para os irmãos é que Deus nos vivificou. A Bíblia nos diz de muitas ressurreições. A Bíblia nos conta a história de várias situações em que os profetas, através do poder dado por Deus, produziram ressurreição. Você vai se lembrar também das ressurreições que foram organizadas e feitas pelo próprio Cristo. Agora, a ressurreição espiritual é totalmente diferente. No tópico 1 você viu que o estado natural da antiga natureza é morte. Ela está morta. Ela não está doente, ela está morta mesmo. E a única maneira de você sair dessa situação é através do poder da ressurreição. Nesta parte, Paulo volta a fazer a mesma comparação que ele já tinha feito na segunda parte do capítulo 1. Ele volta a frisar que o poder que age sobre nós é o poder que resgatou Cristo da sepultura no terceiro dia. Ele nos vivificou, ele nos deu uma nova vida. E não deu uma nova vida por acaso. Ele nos deu uma nova vida para que, vivos, estejamos unidos em Cristo. Olha que coisa linda. Há um motivo, há um direcionamento para isso. Nós estávamos mortos, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos ressuscitados e estamos ressurretos. Agora, vivos, podemos reagir aos estímulos externos que nos cercam, quando o assunto é o mundo espiritual. Agora, a nossa ressurreição promove uma situação tal em nós, que o próprio Deus pode compartilhar com o homem uma parte da sua natureza e do seu poder. Ele nos vivificou. Então veja, ele nos amou e esse amor permitiu que nós fôssemos ressuscitados. Não bastasse isso, além de nos ressuscitar, o apóstolo diz que Deus nos exaltou. Deus nos exaltou. A palavra exaltar
não é você fazer um mero elogio. Exaltar é você colocar em lugar de honra. Isto que está na essência da palavra exaltar. Então, quando Deus nos exalta, Ele nos coloca em lugar de honra. Olha aqui a graça agindo sobre o homem. Nós agora estamos em uma situação muito melhor e muito maior do que a dos anjos, porque nós fomos chamados para assentar com Cristo e desfrutar da comunhão para com Deus. Uma coisa que era inimaginável para um homem que vivia mergulhado nas drogas, que vivia mergulhado na prostituição. E alguém pode dizer, mas a palavra morta não é muito generalística? Não tem pessoas que pecam mais e outras menos? Isso é só uma diferença do grau de decomposição do morto. Alguns mais decompostos, outros não, mas estão mortos. Mas Deus resgata esse homem esta mulher, que estava em um estado de putrefação, e além de resgatá-lo, dar vida a ele, ressuscitá-lo, o exalta, o coloca naquilo que Paulo escreve aí, lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, após sermos vivificados em termos espirituais, em termos físicos, humanos, estamos aqui na terra, mas em termos espirituais, estamos em Deus. A nossa lição, ela não traz um terceiro aspecto, ela se concentra nesses três aspectos, mas eu devo dizer para você que ainda há um quarto aspecto. Ele nos guarda, Ele nos protege. Deus nos amou, Deus nos vivificou, Deus nos exaltou e além disso Ele nos guarda de todo o mal, de toda influência maligna. E finalmente, meus irmãos, o nosso último tópico, o tópico de número 3, que diz assim: a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. E aqui vale fazer uma ressalva. O tempo todo você percebe o apóstolo preocupado com o homem desvirtuar quem tem o mérito da salvação. E ele diz isso porque muitas pessoas poderiam achar, imaginar que o mérito da salvação é ele. Ele que é o responsável. Ele e as suas obras que produzem salvação. E ele está enganado. É por isso que muita gente acha que, olha, se aquela pessoa largar de fumar, se aquela pessoa largar de beber, se aquela pessoa largar de se prostituir, de roubar, isso não vai mudar nada. Porque não é uma mudança de atitudes que produz salvação, né? Não é a mudança de atitude que produz vida eterna. É a mudança de estado natural. É uma mudança que não é simplesmente você parar de fazer algo. Pelo contrário, a salvação, ela é, nas palavras do grande Warren Wiersbe, ela é revolucionária. Porque ela muda o estado do homem. E é justamente isso que Paulo fala aqui em consonância com Tiago capítulo 2. Não é fazendo entrega de cesta básica, não é você promovendo sopão, não é você fazendo ajuntamento de material escolar para doação ou ajudando animais abandonados que você vai ganhar salvação. Porque as atitudes não promovem salvação. A Bíblia nos deixa claro que perante Deus as nossas melhores obras são simples como trapo de imundícia. Não é que Deus não gosta, mas a relevância disso para Deus é mínima. É isso que está deixando bem claro Paulo aqui, tá? Ou seja, meus irmãos, e por que isso acontece? Porque Deus não quer que as pessoas se orgulhem em seus atos.
A Bíblia deixa bem claro que as obras não são compostas para a salvação, para que ninguém se glorie em si mesmo, não é? Alguém pode dizer, não, mas eu sou muito bom, eu dou tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu mereço sentar quase que no colo de Cristo no céu. E é justamente por isso que Paulo diz, as vossas obras não são pendentes para a salvação, não salvam. Agora, é bom deixar claro que Efésios 2:10 se refere às obras da carne, mas Efésios 2:12 se refere às obras do Espírito Santo. Porque quando ele fala sobre obras aqui, não é que as obras são ruins, não, pelo contrário. E também não devem ser desprezadas. O papel delas é que devem ser dimensionado. Ou seja, não é que a obra produz fé salvífica, é o contrário. Calvino chamava isso de fé operante, não é? Ou seja, é aquela fé que produz boas obras. Isso tem que deixar bem claro. As obras não salvam, porque elas não são a causa, mas boas obras são a consequência de uma vida com Cristo. Entendeu? As boas obras são as consequências de uma alma regenerada, de um corpo ressuscitado. Não tem sentido uma fé sem obras. E é por isso que a Bíblia é tão enfática quando diz que a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque não tem sentido um ser vivo espiritualmente falando não produzir boas ações, ok? E é por isso que lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Deus possa abençoá-los, Deus possa edificá-los cada vez mais. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de verificar se você já é um inscrito aqui no canal ADMP TV. Se ainda não é um inscrito, faça isso agora e verifique também se o sininho de notificação está ativado. Contamos aí com seu like e com seu compartilhamento. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.